Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Queria agradecer o convite que nos foi feito para a gente estar aqui mais uma vez, para rever amigos, para rever essa casa, para ser recebido com esse carinho que recarrega as baterias do coração e para poder compartilhar um pouquinho do muito pouquinho que nós sabemos sobre doutrina espírita. O correto seria dizer, inclusive, um pouquinho do praticamente nada que nós sabemos sobre o Consolador Prometido. Eu gosto muito daquela frase que é atribuída a J. Herculano Pires, quando ele diz assim: em termos de espiritismo, ninguém sabe nada ou quase nada. Então nós nos colocamos entre esses que sabem nada ou quase nada e ofertamos um pouquinho do praticamente nada que nós sabemos sobre esse Consolador que Jesus prometeu lá no texto de João, no capítulo 14, entre os versículos 15 e 16, quando Jesus diz assim: se vós me amais, observareis os meus mandamentos. Ele rogaria ao Pai e o Pai nos daria outro Consolador. Então bendita a doutrina espírita que nos reúne em pleno domingo de manhã. O registro de Mateus, se você quiser facilitar, o Evangelho segundo Mateus mostra para a gente aquelas palavras de Jesus que, na nossa humilde opinião, são as mais confortadoras de todo o Evangelho. De tudo que ficou registrado por ele e também por Marcos, Lucas e João, essas palavras de Jesus são aquelas que fortalecem a nossa fé, principalmente nos momentos de dificuldade. E não raro, nesses momentos de dificuldade, quando nós nos lembramos dessas palavras do Cristo, nós nos surpreendemos, vertendo lágrimas de gratidão a Deus por nos ter emprestado, numa linguagem simbólica, o seu filho mais velho para nos trazer a lição de amor há 2000 anos atrás. Essas palavras são tão sublimes que, na hora de construir o 6º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec deu o nome de O Cristo Consolador, o codificador escolheu essas palavras para comentar. Eu tenho certeza que todos nós aqui sabemos, mas dos 28 capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, 24 têm o mesmo enredo. O que é isso? Nesses 24 capítulos, Allan Kardec começa citando passagens do Novo Testamento. Depois ele faz o comentário dele, Allan Kardec, e depois entrega a palavra aos Espíritos, naquilo que nós conhecemos, sempre no final de cada capítulo, como instruções dos Espíritos. Dos 28 capítulos, 24 têm o mesmo comportamento. E o capítulo 6 tem esse comportamento. Então, na hora de escolher essas passagens do Novo Testamento para citar e comentar, Allan Kardec escolheu essa passagem que vai servir de base para o nosso bate-papo de hoje. Tamanha a sublimidade dessas palavras. Como nós dissemos, elas foram registradas por Mateus, só que no capítulo 11, entre os versículos 28 e 30. E Kardec comenta no capítulo 6, como nós dissemos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, num subtítulo chamado O Jugo Leve. Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Depois de alguns anos, usando essas palavras em palestra, em seminário, meditando sobre elas, tentando estudar, tentando entender o sentido profundo, porque estudar Evangelho e estudar a obra de Allan Kardec é como mergulhar no oceano. Nos primeiros mergulhos a gente não consegue aprofundar, porque não tem conhecimento técnico e não tem experiência. Então é necessário amadurecer espiritualmente, amadurecer um pouco doutrinariamente, para que a gente consiga ter um mínimo de profundidade nas palavras de Jesus e nos comentários de Allan Kardec. Então, depois de alguns anos tentando descobrir o sentido profundo, a gente conseguiu enxergar ali uma construção de conhecimento, um desencadeamento de ideias. Embora nós estejamos aqui cometendo uma falha de linguagem, porque dizer que um espírito do nível de Jesus, ao falar, construiu o conhecimento, é literalmente chover no molhado. Porque um espírito do nível dele, um espírito puro, jamais falaria ao acaso.
Tudo que Jesus disse, tudo que Jesus fez, sempre tem uma construção de conhecimento, seja pela teoria, seja pelo exemplo. Diga-se de passagem, um exemplo muito melhor que a teoria, que a palavra ensina, mas é o exemplo que arrasta. Então, é essa construção de conhecimento, é esse desencadeamento de ideias que nós gostaríamos de comentar com vocês na manhã de hoje. Jesus inicia o texto dizendo: vinde a mim. Por isso que se nós tivéssemos que dar um nome à palestra, nós chamaríamos de o sublime convite, porque Jesus começa convidando-nos: vinde a mim. Mas vale raciocinar de forma mais profunda. Quanto tempo tem esse convite? Num movimento instintivo, a gente vai lembrar que ele esteve aqui há 2000 anos e vai responder isso. O convite tem 2000 anos. Então vamos colocar numa analogia. Vamos comparar o planeta Terra a uma escola. Há 2000 anos atrás, quem encarnou aqui foi o diretor da escola, o patrono espiritual do planeta, o governador espiritual do orbe. Mas antes desses 2000 anos, nós nunca recebemos nenhum professor? Diz Allan Kardec em vários pontos da codificação, e diz Emmanuel muito claramente no livro A Caminho da Luz, que em todas as épocas, em todas as civilizações, os espíritos mais maduros, que nós, no movimento espírita, nos acostumamos a chamar de missionários, embora o termo não seja correto. Por que não é correto? Porque toda pessoa que cumpre uma missão é um missionário. Então, chamá-los de missionário é um erro de linguagem, mas vamos deixar assim. Esses espíritos mais maduros, que nós chamamos de missionários, sempre estiveram encarnados. Emmanuel vai dar vários exemplos no livro A Caminho da Luz, e talvez o mais fácil de entender seja a figura de Sócrates, citada por Emmanuel no A Caminho da Luz e citada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Então percebamos que esse convite tem muito mais do que 2000 anos. Antes de que o diretor da escola viesse aqui fazer o convite, os professores foram enviados em todas as épocas, em todas as civilizações, para fazer o convite. E aí nós conectamos esse convite com a parábola dos trabalhadores da última hora. No capítulo 20 de Mateus, o evangelista Mateus registrou essa passagem, e Allan Kardec comentou essa parábola no capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos capítulos que são exceção à regra entre os do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembra que nós dissemos que 24 tem o mesmo comportamento, 4 não tem? O capítulo 20 é um deles, porque o capítulo 20 não tem comentários de Allan Kardec. Ele sai da parábola dos trabalhadores da última hora diretamente para as instruções dos espíritos. Por algum motivo, Allan Kardec optou por não comentar a parábola, só os espíritos comentaram. E nessa parábola, Jesus vai dizer que desde as primeiras horas de trabalho na vinha do Senhor, que no nosso caso é um símbolo que representa o planeta Terra, o administrador, que é o símbolo para o próprio Cristo na parábola, o representante do dono, o representante de Deus, saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então percebam que antes da encarnação do Cristo, simbolicamente, nas primeiras horas de trabalho do orbe, na formação do planeta, Jesus já precisava de ajuda e nós estávamos recebendo o convite e muitas vezes não aceitamos, mas eu diria que a maioria de nós nem enxergou que estava sendo convidado. Eu diria até, por favor, bom dia, eu diria até que talvez nós tenhamos recebido convites para trabalho hoje, sem nos apercebermos. Porque Jesus nos convida ao trabalho através de um parente difícil, através de um chefe complicado, através de um empregado que não está rendendo o que a gente gostaria. Nós recebemos convites de trabalho o tempo todo. Jesus está dizendo: vem comigo, me segue. Através das pessoas que precisam da nossa ajuda, da nossa compreensão, da nossa orientação, e talvez essas pessoas sejam aquelas que a gente menos gosta de abordar. Eu costumo fazer até uma brincadeira, vocês vão me ajudar agora. Quando você recebe um convite para visitar aquele parente, que nós, assim, muito caridosamente, o apelidamos de Seca Pimenteira. Alguém é desse tempo? Esse termo tem tempo já, viu, gente? As gerações mais novas talvez não conheçam.
Quando você tem que visitar o seu parente complicado, como é que você vai? Você vai feliz da vida porque você enxergou ali uma oportunidade de trabalho? Você vai forçado? Ou vai pelo WhatsApp? Como é que a gente vai? Olha como que a gente perde a oportunidade de trabalho e nem sabe. Olha como que Jesus convida e a gente não sabe. Ah, mas André, é Jesus que está convidando? O que ele falou na parábola lá em Mateus 25, no sermão profético? Toda vez que deixar de te fazer a um desses mais pequenininhos, foi a mim que deixaste de fazer. Nós estamos negando Jesus muito mais vezes do que Simão Pedro, lembra? 3 vezes antes do galo cantar. Nós negamos Jesus mais vezes num espaço de tempo menor. E eu não duvido que nós estejamos criticando Simão Pedro. É interessante a gente pensar. Mas quem são os convidados? Se eu mudar a pergunta, fica fácil. Quem somos os convidados? Na passagem, os aflitos e os sobrecarregados. Vamos pensar sobre isso. A palavra aflitos nos remete, no mínimo, a 2 textos de Allan Kardec. Um deles é o extraordinário, sublime, capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec deu o nome de Bem-aventurados os aflitos. Um capítulo que tem que mudar a nossa vida. Porque se a gente estudou aquele capítulo e continua reclamando, à torto e à direito, revoltado com aquilo que não nos agrada, nós não aprendemos nada com doutrina espírita. Mas se eu tivesse que perguntar para vocês, eu acredito que a maioria aqui tenha lido pelo menos uma vez o capítulo 5. Alguns já devem ter lido dezenas de vezes. Se eu pedir para alguém aqui resumir o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo em poucas palavras, se eu pedir para você me falar qual é a essência do capítulo, a ideia central, alguém saberia? Me ajuda, por favor. Boa, vai, os encarnados agora? É sempre assim. É fácil, não é difícil. Bem-aventurado significa o quê? Linguagem bíblica. Quem me ajuda? Felizes. Aflito é quem? Quem sofre. Então vamos traduzindo. Felizes os que sofrem, é isso? É isso. Levante a mão quem fica feliz quando está sofrendo. Que eu vou fingir que eu acredito. Mas não adianta mentir para mim, você vai tomar passo depois. Depois não absorve nada no passo, fala assim, o centro é fraco. Não, é a gente que é mentiroso. É a gente que não está absorvendo energia, porque não está agindo direito. Então, se ninguém aqui é feliz quando está sofrendo, das duas uma, ou a gente não entendeu o que Jesus falou, ou Jesus errou. Qual das duas? Nós não entendemos. Agora fica fácil. Qual a essência do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo? O que Kardec quis ali? Ajudar a gente a entender o que Jesus quis dizer. Todo o esforço de Allan Kardec, eu sou um grande admirador dos textos de Allan Kardec, mas nesse capítulo eu costumo dizer que ele se superou. A lógica dele ali foi sublime. O objetivo dele foi todo fazer com que a gente entenda por que Jesus sugeriu que ao sofrer, nós nos enxerguemos como bem-aventurados. Aí a gente entende por que ele começou o capítulo 5 com um subtítulo assim, Justiça das Aflições. Por que ele começou com esse? Porque nós jamais vamos ser felizes, ou vamos nos enxergar bem-aventurados ao sofrer, se nós não entendermos que o sofrimento é justo. Por quê? Porque ele está pautado na justiça de Deus. Está pautado na justiça de um ser absolutamente perfeito. Então a justiça de Deus é absolutamente perfeita. Não tem nada de injusto acontecendo em nenhum ponto do universo. Porque o Deus que a doutrina espírita nos mostra é um Deus universal. Talvez nós encontremos pelas ruas das nossas cidades pessoas que ainda enxergam Deus da igreja dele. O Deus do bairro dele, da cidade dele, do país dele, e nós dizemos isso muito frequentemente, Deus é brasileiro. Eu não sei como é que ele permite tanta corrupção aqui então. Tem alguma coisa estranha aí. Nós enxergamos um Deus da terra, a ponto de todo mundo que mora fora da terra, nós acreditamos em vida em outros mundos, quem mora fora da terra para nós é o quê? Extra, só que tem uma coisa que a gente não parou para pensar. Para quem mora lá, quem é o extra? E aí, quem está certo? Nosso pensamento é bairrista. E se nós quisermos começar a entender o Deus que a doutrina espírita nos mostra, pelo menos mentalmente, nós temos que sair da terra.
Nós temos que parar de enxergar isso aqui como o centro do universo, porque nunca foi e jamais vai ser. É poeira cósmica isso aqui. O Deus que a doutrina espírita mostra é um Deus infinitamente maior, absolutamente perfeito, inteligência suprema. E supremo no dicionário quer dizer inatingível. É óbvio para nós que a criatura jamais conseguirá atingir, jamais conseguirá igualar o seu Criador. Mas o termo aflitos que Jesus citou nos remete a mais textos. No livro O Céu e o Inferno, livro extraordinário, mas tão pouco estudado pelo movimento espírita. Eu acredito que há 2 ou 3 anos atrás, 3 anos já, né? Em 2015, nós tivemos um aumento no estudo do livro O Céu e o Inferno, porque ele fez 150 anos. Então, em cima do oba-oba do Sesc Centenário dele, teve muito evento sobre justiça divina. Teve muita palestra sobre justiça divina, porque o subtítulo do livro é esse. O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, muita gente encasquetou de ler o livro O Céu e o Inferno, mas já faz 3 anos. Eu acredito que 90% do livro já voltou para cima da estante e já está com teia de aranha de novo. Que pena, porque faz parte da obra de Allan Kardec. É obra fundamental da doutrina espírita. No 7º capítulo tem um texto que nós precisamos estudar. Chama-se O Código Penal da Vida Futura. Código Penal, a palavra pena nos remete à punição. Nós espíritas sabemos que Deus não pune, Deus não castiga. Então nós interpretamos pena como consequência dos nossos atos. E vida futura é o que nós chamamos de imortalidade do espírito. Capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é desse mundo, primeiro subtítulo, a vida futura. Ali Kardec vai discutir a imortalidade do espírito. Então percebam que o Código Penal ele se aplica a todo e qualquer espírito de todo e qualquer nível. Porque ele não é um código penal para perfeitos, nem para imperfeitos, nem para os medianos, que Kardec chamou de espíritos bons. É para todos nós. E é ali no Código Penal da Vida Futura que a gente vai perceber o pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail, que acabou assumindo o pseudônimo de Allan Kardec. Mas, na essência, ele era um pedagogo. É ali que você vai ver Allan Kardec preocupado conosco, com os seus alunos, com os seus discípulos, com aqueles que iam ler o texto. A preocupação dele em nos fazer entender o texto, porque ele dividiu o Código Penal em 33 itens. O item 33 é o que mesmo? Um resumo dos 32 anteriores. Olha o pedagogo. Então você vai ler 32 itens e no 33 o que você faz? Você se avalia. É ali que você vai ver se você entendeu o que você leu lá atrás ou não. Aí você volta e lê de novo, caso não tenha entendido. Nós vamos nos apegar ao item 33, porque ele é um resumo. O tempo não nos permite um aprofundamento nos 32 anteriores. O item 33 é dividido em 3 parágrafos, e o primeiro calha muito bem com o termo aflitos que Jesus usou em Mateus 11, 28. Kardec diz assim: o sofrimento é inerente à imperfeição. Inerente é um termo que Allan Kardec gosta muito. No livro dos médiuns, no item 159, quando ele vai falar dos médiuns, ele diz assim: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao gênero humano. Você vê que Kardec gosta do termo. Inerente significa naturalmente ligado, conectado com alguém ou com alguma coisa. Então vamos traduzindo. O sofrimento é naturalmente conectado com a imperfeição. Para qualquer mortal entender, todo espírito imperfeito sofre. Por quê? Justamente por ser imperfeito. Porque ou está sendo testado, mundo de provas, ou está resgatando o seu erro do passado, expiação. Só que quando nós dissemos que o espírito imperfeito sofre, o termo imperfeito já nos conecta com outro texto de Allan Kardec. Esse eu diria que a gente não deve estudar. É urgente o estudo dele. Chama-se A Escala Espírita. Livro dos Espíritos, do item 100 para frente. Não dá para chamar de pergunta, porque não é pergunta e resposta. É um texto grande, mas extremamente elucidativo. Se você me perguntar, eu diria que é o texto mais urgente para o movimento espírita estudar, porque se nós conhecêssemos escala espírita, nós não teríamos, como temos, infelizmente, tanto mistificador se dizendo mentor de casa espírita.
Tantos espíritos imperfeitos se dizendo superiores, trazendo teorias pessoais que não batem com o que os espíritos revelaram a Kardec, e a gente acha que isso é doutrina espírita. Desculpa, eu não deveria estar tocando nesse assunto, mas alguém tem que falar. Estou saindo um pouquinho da linha de raciocínio, mas está bagunçado demais. É muito livro e muita teoria que desmente Kardec. E a gente acha que isso é espiritismo. Não, isso é revelação mediúnica e é a opinião do espírito que escreveu. Que é o que Kardec fala. Se um espírito escreve alguma coisa que não bate com a doutrina espírita, nós não podemos dizer que está errado. Mas podemos dizer que não bate, não é teoria espírita, é a opinião pessoal do espírito que escreveu pelas mãos daquele médium. Por que isso? Porque a doutrina espírita não é concepção nem de um homem, nem de um espírito. Se vocês quiserem estudar esse texto para entender, vai na Revista Espírita de 1864, pega um texto chamado Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Aliás, eu vou facilitar. Kardec publicou esse texto de novo na introdução 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A autoridade da doutrina espírita. Então está ali. Se quem não quiser ir à Revista Espírita, no Evangelho tem. Revelações feitas em vários pontos, ao mesmo tempo, através de médiuns que não se conhecem. Então, hoje, está muito complicado isso. Porque a maioria dos médiuns que fazem uma revelação já leu a respeito desse tópico na obra de Kardec, na obra do Chico, na obra de Emmanuel, na obra de Joana de Ângeles. Então, o controle universal do ensino dos espíritos não está sendo respeitado. Se ele já leu sobre isso, o médium pode estar influenciado. Ele pode estar induzido pelo que ele leu. Então, o controle universal não está batendo. Toma cuidado com as novidades que estão vindo aí, porque a maioria delas desmente Kardec. E a gente acha que é doutrina espírita. Não é. É a opinião pessoal do espírito, que lá na frente pode até ser confirmada, mas não bate com o que foi revelado e compilado por Allan Kardec. Então, na escala espírita, Kardec dividiu todos os espíritos do universo, segundo os ensinos dos espíritos superiores. Não é teoria dele. Ele vai dizer o tempo todo, isso aqui não é meu. Os espíritos foram revelando e ele foi compilando. Em 3 ordens. Terceira ordem, os espíritos mais imaturos, ele chamou de imperfeitos. Segunda ordem, os espíritos medianos, ele chamou de bons espíritos. E de primeira ordem, os espíritos puros, perfeitos. Não tem divisão. Qual a principal característica dos espíritos imperfeitos? Porque quando a gente lê escala espírita, a gente comete um erro. Vamos ver se mais alguém aqui erra da mesma forma que eu. A gente fica lendo as classes para ver aonde que nós estamos. E desanima toda vez, né? Porque eu começo a ler escala espírita achando que eu sou bonzinho. A hora que eu leio as características das 5 classes dos espíritos imperfeitos, eu vejo que eu encaixo nas 5. E de bonzinho eu caio para altamente imperfeito. Quer dizer, teoricamente, né, em termos de brincadeira, a gente acaba regredindo, né? Porque a gente entra no texto achando que está bem e percebe que ainda está fazendo caca de monte. Então a gente fica perdendo tempo lendo as classes, perdendo tempo entre aspas, né? E o principal texto da escala espírita a gente não estuda, que é a descrição que Allan Kardec deu de cada ordem. Qual é a principal característica dos espíritos imperfeitos? Predominância da matéria sobre o espírito, ou seja, vamos simplificar isso. Qualquer desequilíbrio do corpo afeta o comportamento do espírito. Vamos dar um exemplo. Hoje à noite, sei lá que hora, 10, 11, isso aí é pessoal de cada um, você vai deitar na sua cama para descansar, para começar uma nova semana profissional. Mas vamos dizer que amanhã, às 6 da manhã, você levantou e não conseguiu dormir. Rolou na cama, rolou e não dormiu. Como é que você acorda? Quem me ajuda? Só tem um problema, né? Você não dormiu. Como é que você acordou? Eu adoro fazer isso, gente. Isso aqui prova por A mais B que ninguém presta atenção na pergunta. Você não pode acordar se você não dormiu. Então eu vou mudar a pergunta. Como é que você sai da cama? Vai, pronto. Como é que você levanta? Depois de rolar a noite inteira sem dormir, como é que você levanta? Olha que interessante. Mas por que você está tão cansado, tão azedo, tão não sei o quê, se quem não dormiu foi o seu corpo, e você é um espírito. O espírito não dorme. Se você leu em qualquer livro que espírito dorme, esse livro está desmentindo a teoria de Allan Kardec. Porque o sono só tem um objetivo: descansar a matéria. Espírito não precisa descansar.
Mas por que você está tão cansado se você não é corpo? Você é um espírito. O que está cansado é o corpo. Você não é corpo. Por que você está cansado? Porque a matéria sobrepuja o espírito. Matéria em desequilíbrio afeta o comportamento do espírito imortal que está ali encarnado. Deu para entender isso? Dá para acompanhar, gente? Ok. Outro exemplo. Vamos imaginar que você levantou às 6 da manhã, ou acordou, tanto faz. Não deu tempo de tomar café por qualquer motivo. 10 horas não deu tempo de lanchar, meio-dia não deu tempo de almoçar. 2 horas da tarde, como é que você está? Não perdoa nem os pés da mesa, né? Então, mas por que você está tão esfomeado e tão fraco se você é um? E o único objetivo da alimentação física é alimentar o espírito, não come. Está na Revista Espírita. Se você leu em qualquer livro que espírito comeu, está desmentindo Allan Kardec. Mas por que você está tão fraco assim? Se quem não comeu foi o seu corpo, mas você não é corpo, você é um. Por que você está fraco? Porque a matéria sobrepuja o espírito. Qualquer desequilíbrio do corpo afeta o espírito. Imperfeito. Característica principal dos bons espíritos. O espírito sobrepuja a matéria. Então, qualquer desequilíbrio do corpo afeta infinitamente menos o comportamento do espírito. Ainda afeta, porque ele ainda tem materialidade. Mas muito menos. Então, ele pode até se sentir mais fraco, mais cansado, mas ele não deixa de fazer o que tem que fazer. Ao passo que a gente, por causa de uma unha encravada, 1 semana de atestado. Característica, uma delas, né? Dos espíritos puros, 0 de materialidade. Ou seja, pode estar cansado, pode estar sem comer, pode estar sem dormir, pode estar machucado, que ele vai e faz o que tem que fazer, sem alterar uma vírgula no seu comportamento. Você lembrou de Jesus na crucificação? Depois de apanhar, sem comer, sem tomar água, sem dormir, ele ainda consegue dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você falaria isso se alguém pisasse na sua unha encravada fraterna? Fraterna. Nós conseguiríamos? É a diferença evolutiva. Ou a gente até diria assim, né? Pai, perdoa esse desgraçado. A gente ainda faz isso. Quer dizer, já está fazendo o primeiro movimento de pedir perdão, mas sai com um nome desagradável no final. Mas já está tentando, já é grande coisa. Então percebam a importância de entendermos a escala espírita. Mas Allan Kardec não falou apenas em aflitos, ele falou em aflitos e sobrecarregados. Por que nós estamos sobrecarregados, gente? Você pode pensar, a globalização, a velocidade de transmissão de informações, por exemplo. Em 2005, 12, 13 anos atrás, o Papa João Paulo II, Karol Wojtyla, desencarnou no comecinho de abril de 2005. Mais ou menos 3 horas depois, 70% do planeta sabia que ele tinha desencarnado. Por quê? Que todo mundo sabia. Internet e televisão. Não tem nada mais que fique escondido. Se isso tivesse acontecido 40 anos antes, quanto tempo demoraria? Talvez anos, dependendo do lugar. Mas será que a nossa sobrecarga está no número de informação que nós estamos recebendo ou na nossa incapacidade de filtragem? Porque se eu disser que são as informações, eu estou botando a culpa nos outros. Vamos pensar nisso muito seriamente. Alguém aqui, além de mim, pega mais compromisso do que dá conta? Levante a mão, por favor. Pode se acusar. A câmera está mostrando só as costas de vocês. Vocês não vão aparecer. Todo mundo aqui sabe falar não? Olha a nossa vaidade, né? Se eu falar não, eu vou ficar mal com ele ou com ela. E aí o que a gente faz? A gente pega mais compromisso do que dá conta, porque esse é um extremo, é o extremo da euforia, da ansiedade. Só que quando a gente percebe que não vai dar conta do número de compromissos que pegou, a gente vai para o outro extremo, da depressão. Então veja, é um pêndulo, ansiedade, depressão. Ansiedade, depressão. Euforia, depressão, se você quiser. Olha que interessante. Alguém aqui conhece o trabalho de um médico de São Paulo chamado Sérgio Felipe de Oliveira? Estudioso da mediunidade, à luz das obras de André Luiz, no livro dos médiuns, mas à luz da medicina, faz pesquisas com a glândula pineal. Deixa eu ver se alguém precisa ouvir isso. Se não precisar, eu não conto a história. Tem algum ansioso aqui?
Conta a história? Conta ou não? Ok. Tem um vídeo do Sérgio Felipe que vocês deviam dar uma olhada, então. Joga lá no YouTube, chama Ansiedade e Espiritualidade. Nesse vídeo, o Sérgio citou uma informação que me deixou extremamente, assim, abalado. Ele vai dizer assim: ansiedade, na maioria dos casos, é a nossa humildade que ficou doente. Porque a gente quer fazer o trabalho de Deus. A gente quer que as pessoas sejam do nosso jeito. Quando não, a gente quer que seja o mundo do nosso jeito. Por que o mundo é assim? Ninguém pediu minha opinião. Está cabendo para mais alguém aqui ou só para mim? Interessante, né? Nós temos tendência a querer controlar. E toda vez que a gente percebe que alguma coisa está saindo do nosso controle, diga-se de passagem, nós não temos controle nem da nossa vida, temos. Você fala que vai fazer dieta. Aí você vai na casa de alguém fazer uma visita, chega lá, tem pão de queijo e Coca-Cola. A Coca-Cola está até suando, de tão gelada que ela está. Você consegue controlar a sua dieta? Perceba, a gente quer controlar o mundo, mas não controla nem o estômago. Toda vez que a gente quer dominar, controlar, a gente perde o controle. Vai da euforia à depressão de novo. Podemos dizer que a nossa humildade está doente? Sim ou não? Ela está em estado terminal, gente. Desculpa a brincadeira, mas está feia a coisa para o nosso lado. A colocação do Sérgio Felipe foi boa? Ela foi perfeita. Dá uma olhada nesse vídeo, repito. Ansiedade e espiritualidade. Está no YouTube, você assiste quantas vezes você quiser. Ele fez um estudo extraordinário, à luz da medicina, mas à luz da obra espírita também. Nosso raio de ação, por sermos seres imperfeitos, ele é minúsculo. Só que o que a gente faz? A gente quer agir fora do raio de ação. Eu estou acompanhando alguns casos, as pessoas descobrem que a gente faz palestra, faz estudo na internet, na rede Amigo Espírita, e chama a gente para pedir uma opinião. Eu geralmente opino assim, leia o livro tal, no capítulo tal, depois você me chama de novo. Porque eu não sou guru, para falar faz assim. Eu não quero ninguém dependendo de mim, eu quero ser útil. Se eu falar faz assim, a pessoa fizer isso e der certo, ela não vai fazer nada sem me consultar. Capaz dela me ligar e falar, estou com falta de ar, posso respirar fundo? Eu não duvido de mais nada hoje em dia. Tá? Então tem uma mãe que me chamou e falou, André, eu estou desesperada, meu filho vai sair de casa. Eu falei, realmente, para uma mãe, um filho sair de casa deve ser extremamente desesperador. Quantos anos ele tem, minha filha? 50. Eu pensei assim, não, eu não estou ouvindo isso, cara. Isso deve ser brincadeira. Aí eu perguntei, a senhora está com medo do quê? André, será que ele vai comer? Eu falei, não, eu não estou ouvindo isso, cara. Toda vez que ele tiver fome, ele vai comer, filha. Mas nem que for um pão com queijo. André, será que ele vai se agasalhar? Eu falei, nesse calor eu acho difícil. Mas se ele sentir frio, ele vai se agasalhar. Porque quando a gente diz assim, eu crio filhos não para mim, eu crio para o mundo. A gente fala, mas não acredita. É uma frase bonita, é um slogan. É um provérbio. Mas não é uma verdade para 95% de nós. Só que vai chegar um momento em que o nosso filho sai do nosso raio de ação, ele vai ter raio de ação próprio, ele é uma individualidade espiritual. E isso dói para a gente, né? Para mim não dói porque eu não tenho filho, mas vai doer. Então lá na frente eu já estou me preparando no conhecimento desde já, que é para escorregar o mínimo possível lá na frente. Então pensa, a gente não dá conta da própria vida e vai cuidar da vida dos outros, não estou falando de fofoca. Estou falando dessa tendência da gente deixar de fazer o que tem para fazer. Quantas vezes nós fazemos isso no trabalho? Fulano não está fazendo o trabalho dele. Aí você olha e fala, o meu também não está feito. Olha como que a gente quer cuidar de coisa que não é da nossa alçada, não é do nosso raio de ação, e esquece as nossas obrigações. Porque o raio de ação, pela lei do progresso, está no Livro dos Espíritos, no livro 3, ou na terceira parte, ele cresce naturalmente quando a gente der conta de tudo que tem dentro dele. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar para ampliar ou nós temos que trabalhar para dar conta? Nós trabalhamos para dar conta. A ampliação é natural, é da lei. Só que a gente vive querendo agir fora dele. E aí não dá conta. Podemos dizer que a nossa humildade está doente? Podemos ou não? Com certeza. Mas Jesus disse o que mesmo? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos... Por que esse homem prometeu alívio e não culpa?
Desculpa. E não cura. Cura. Por quê? Há 2000 anos ele encarnou entre nós, e entre os, entre aspas, milagres, ele curou gente. Curou não? Cego, coxo, manco, curou não? O que ele curou? Só corpos. Vocês vão ficar muito bravos comigo, mas me desculpem, eu tenho que falar. Nem Jesus tem o poder de te curar como espírito imortal, porque esse é um trabalho individual. A cada um será dado segundo as suas obras. Então, tratamento espiritual, passe é excelente para aliviar. Cura é movimento interno. Por que isso é importante? Porque nós, não estou falando aqui, estou falando no geral, que a gente visita muitas casas. O passe está virando dogma espírita. A pessoa vai lá, assiste uma palestra de Divaldo Franco, extraordinário, 1h40, o papa da oratória espírita, mas sai de lá cara feia. O que você está bravo, filho? Não tem passe. Só que tem quantas pessoas lá para você aplicar passe? 4.000, 5.000. Divaldo Franco arrasta multidões. Haroldo Dutra Dias está no mesmo caminho. Por mérito deles, diga-se de passagem. São ótimos, grandes estudiosos. Merecem estar onde estão. Então a pessoa vai lá e fica brava porque não tomou passe. Nós estamos divinizando o passe. E o passe é acessório, porque o passe é de fora, me ajuda? Para dentro. E a cura é de dentro. Tudo que vier de fora para dentro é acessório. Posso usar? Pode e deve. Passe. Ansiolítico? Você acha que só porque você é espírito e toma passe, você não precisa tomar remédio? Antidepressivo? Pelo amor de Deus, se a medicina deu, toma. Porque foi Deus que permitiu medicina e indústria farmacêutica. E se alguém tiver que tirar remédio teu, tem que ser o médico. Se algum espírita falar, para de tomar remédio, pelo amor de Deus, muda de centro espírita. Se o teu mentor falou isso, troca de mentor. Que não é mentor, é alguém querendo te prejudicar, um pseudo-sábio te enganando. Mas é acessório. Então o que a gente faz? A gente toma o remédio, acalma o corpo, porque eu sinto muito te decepcionar, não existe remédio para espírito, e até onde eu sei, nem para perispírito. Se existe, vai ter que me mostrar onde está esse estudo. Até onde eu sei, o que afeta perispírito é o mundo mental do espírito. Então você toma o remédio, acalma o corpo, e tem que acalmar, porque a pessoa ansiosa, ela está sempre acima do limite, sempre com o coração acelerado, a pressão pode subir, você pode ter um infarto, você pode ter um AVC. Então, pelo amor de Deus, acalma o corpo. Mas faça o seu movimento para descobrir por que você está ansioso. Sérgio Felipe vai trabalhar isso no vídeo. Uma coisa é você ter um momento de ansiedade que você sabe o porquê. Por exemplo, vou prestar o vestibular. Vou mudar. Moro nessa casa, vou mudar para outra. Essa é uma ansiedade normal. Por quê? Porque ela é momentânea e você sabe por que você está ansioso. O transtorno de ansiedade é o quê? É a pessoa que está constantemente ansiosa, se você perguntar o porquê, ela nem sabe. E não se enganem, a gente faz isso. Então toma o remédio. Mas a psicoterapia, a psicanálise, tudo isso é de extrema importância para a gente fazer um movimento interno de entender o que está nos desequilibrando. Não é terapia de louco. É terapia para não ficar louco, é diferente. Ajuda e muito. Eu recomendo. Se pedir a minha opinião pessoal, eu falo sem problema. Vá ao psicólogo. André, eu não estou passando por problema nenhum. Vá por prevenção. Profilaxia. Então Jesus não tem, nem Jesus tem condições de nos curar como espíritos imortais. A cura é um movimento de maturidade do espírito imortal. Facinho de entender. Há 2000 anos atrás ele esteve encarnado aqui. Alguém ouviu falar que ele ficou doente? Mostra para mim qualquer livro, espírita, não espírita, histórico, o que você quiser. Por que esse homem não ficou doente se ele não tinha as condições que nós temos? Ele tinha água mineral? Geladinha, garrafinha de meio litro? Ele vivia num deserto, ele tinha sandal 50? Carro com ar-condicionado? Gente, de Cafarnaum a Jerusalém dá 160 quilômetros. Então a gente lê lá assim, e Jesus foi para Jerusalém. Todo mundo acha assim, que ele catou uma mochilinha, andou meia hora, 160 quilômetros.
Dá mais ou menos daqui na minha cidade. E mesmo sem essas condições, né? Como é que esse homem não ficou doente? É uma vibração, uma energia mental tão sublime que mantém o corpo saudável e sobra energia para, se você tiver merecimento, basta chegar perto. Lembra da mulher que tinha um fluxo de sangue 12 anos? Jesus não aplicou passe. Ela chegou, tocou na túnica e encontrou cura. Por quê? Porque a energia de Jesus era tão sublime, tanta energia, que é uma bomba ejetora. Ela tinha merecimento, ela era uma bomba sugadora. Fenômeno perfeito. Agora eu não posso deixar de perguntar isso. E nós? Sofremos agressões da vida de fora para dentro. De dentro para fora, a nossa vibração sublimada faz o quê? Acaba o serviço. Que a gente vive estressado, nada está bom. A gente vive com raiva, com mágoa, com culpa. Então a vida bate e a gente se agride. Por que a gente entra no plano espiritual como suicida? Lembra de André Luiz? E a gente não sabe por quê. Perceba que faz 35 minutos que eu estou falando, não, faz mais. 45 minutos eu estou falando de um versículo. Está vendo como sempre tem mais caldo para tirar? É a gente que não enxerga. Mas o que eu tenho que fazer para aceitar o convite de Jesus, gente? Vinde a mim. O que eu tenho que fazer? Será que basta levantar o dedo e falar, Senhor, eu aceito? Hashtag partiu Palestina? O que eu faço? Você deve estar pensando assim, André, Jesus não impõe condições. Não, mas a lei de causa e efeito impõe. Se eu não aceitei esse convite ainda, é porque alguma coisa eu estou fazendo que não encaixa. Se eu quiser aceitar o convite, eu vou ter que mudar a minha conduta para encaixar, é isso. Mudar o meu plantio. Mudou o plantio, a colheita muda. O que eu tenho que fazer? Versículo 29. Primeira coisa, tomai sobre vós o meu jugo. Na Bíblia, o jugo é uma peça de madeira, uma forquilha virada para baixo, colocada nas costas de um animal que vai puxar um implemento agrícola, por exemplo, um arado. Qual o objetivo do jugo? Dominar o animal. Então perceba que o jugo nos remete ao conceito de domínio. Por que Jesus diz, meu jugo é suave? Porque ele não domina. Jesus ensina o caminho, mas liberta. Respeita o teu livre-arbítrio. Se alguém leu o livro Há 2000 anos de Emmanuel, naquilo que nós podemos chamar de um diálogo entre Jesus e Públio Lentulus, que na verdade não é diálogo, é um monólogo, Jesus fala e Públio Lentulus fecha o bico, Jesus diz assim, está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Olha como que Jesus ensina o caminho, mas não pega pela orelha e fala, vem, liberta. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Kardec vai falar exatamente isso, os espíritos superiores nenhum constrangimento impõem. Aconselham, combatem a influência dos maus, e se não são ouvidos, afastam-se, não no sentido de te abandonar, mas de deixar você plantar o que você quiser, para que você aprenda com a dor da colheita desagradável. Constrangimento é característica de espírito imperfeito. Espírito bom sugere, você sente uma energia boa, mas ele não te desrespeita. Então, a primeira coisa, liberte-se, primeiro de nós mesmos, das nossas imperfeições. Segundo, de toda e qualquer influência, porque eu posso precisar de ajuda, mas não posso criar nenhum tipo de movimento de dependência. Por isso que a pessoa me chama no Facebook Messenger, André, o que eu faço? Dá uma olhada no livro tal, capítulo tal, depois você me chama de novo para a gente discutir o texto. Para a pessoa encontrar o caminho dela. Porque o bom pedagogo não dá nada pronto. Ele ensina a pessoa a pensar. Aí ele diz assim, aprendei de mim, manso e humilde de coração. E a doutrina espírita é um negócio tão abençoado que a gente não percebeu. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec comenta essas duas virtudes. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e bem-aventurados os pobres de espírito. Kardec vai dizer logo no primeiro subtítulo, que é uma expressão de linguagem dos judeus que significa humildes. Olha o pedagogo, né? Você vai entender um capítulo se você não sabe o que é pobre de espírito? Então a primeira coisa que ele faz, ensinar o que é pobre de espírito.
Gente, esse homem era um pedagogo de primeira, e a gente não percebeu. Bem rapidamente, por causa do tempo. Nós somos mansos, pacíficos. A gente vai avaliar a nossa paciência, a nossa mansuetude, quando a vida nos obriga a fazer uma coisa que a gente não quer. A gente quer ir por aqui, mas a vida obriga a gente a ir por lá e fecha esse caminho aqui. Quando a gente quer uma coisa e a vida não nos dá ou nos dá outra. Ou seja, avalie a sua reação quando a vida te contraria. Aí você vai saber se você é manso ou pacífico. Porque ser pacífico dentro de uma casa espírita, qualquer um. Nossa, André, eu me sinto tão bem aqui dentro, eu vou ter que responder para você assim. Se você conseguir se sentir mal aqui dentro, eu vou ficar preocupado com você. Com o amparo espiritual que nós temos aqui, pelo amor de Deus. Vocês têm problema com o trânsito aqui em Araraquara? Não, eu venho pouco aqui, gente, eu não conheço. Quando eu preciso falar isso lá perto de Rio Preto, eu jogo para Rio Preto. Porque a minha cidade nem carro tem direito. Vamos lá. Se você está no trânsito de Araraquara, a avenida mais complicada que tiver aí, 6 horas da tarde, que na verdade é 5, horário de verão. 40 graus, teu carro não tem ar-condicionado, e o carro do lado está ouvindo funk, e você manteve o equilíbrio, você pode olhar para você mesmo e falar, não, graças a Deus, acho que eu estou amadurecendo. Se você falar que está calmo e tranquilo aqui dentro, eu vou falar assim, ó, meu filho, teu mérito não é isso tudo que você acha que é, não. Porque Jesus falou mais ou menos isso quando ele disse assim, se vós amardes somente aqueles que vos amam, que mérito haveis de ter? Então ele está falando que é necessário algo mais. Aqui dentro é fácil. E humildes nós somos? Somos? Nós nem sabemos o que é a humildade. A gente está tão acostumado com o nosso movimento egocêntrico, que se uma pessoa chegar aqui, entrar na roda e não começar a fazer o mesmo movimento egocêntrico, a gente não chama ela de humilde, a gente fala assim, essa criatura tem autoestima baixa. Vai mandar para o psicólogo. Eu me lembro de algumas histórias contadas sobre o grande Chico Xavier, porque aquele era grande, mas a humildade dele mostrava o quê? Que todo mundo era maior que ele. Então ele sempre se colocava abaixo. Não confundir isso com autoestima baixa. Não é isso. Nem com mania de inferioridade. Isso, obrigado. Não confunda, tá? Então a pessoa chegava do lado do Chico e começava, né, o ego aflorado. Chico, eu sei, eu tenho, eu faço, eu leio, eu compro, eu. E o Chico fazia o quê? Coisa de quem ama. Ô, meu filho, que bom. Continua fazendo, viu? Jesus vai precisar de você, você está sendo preparado. Olha quem ama, não bate frente. Se o cara sentar do nosso lado e começar, André, eu sei, eu faço, eu tenho, o que nós faz? Você olha de lado e fala assim, eu também tenho, eu também faço, eu também sei. Bate de frente. Vocês já viram o diálogo entre dois orgulhosos? Não viu porque não existe, não é diálogo, são dois monólogos. Eu sei, eu também sei. Pensa em dois atores no mesmo palco, um falando mais do que o outro, tentando abafar o outro, até a hora que a garganta não dá mais, eles vão se pegar de tapa. Eu sei, eu também sei. Eu faço, eu também faço. Eu tenho, eu também tenho. A gente nem sabe o que é humildade, a gente confunde humildade com pobreza financeira. E talvez você conheça pessoas que têm condições financeiras muito boas, mas se ela não te contar, você não sabe. Ela não se comporta como. Conversa com você normalmente, faz amizade com todo mundo, abraça todo mundo. Talvez nós conheçamos pessoas que têm condições financeiras complicadas e o nariz empinado. Estou falando bobagem? Estou julgando? Isso não é julgamento, isso é discernimento. Eu não citei nome e não classifiquei ninguém. Isso é discernimento, é obrigação nossa. Mas vamos amarrando o raciocínio, porque o relógio está de brincadeira comigo. E se eu fizer isso tudo? Se eu me libertar, lembra? Tomai sobre vós meu jugo. Aprender mansuetude e humildade com Jesus, a minha vida muda? Se eu mudei o plantio, a vida muda? A colheita muda? Diz Albert Einstein, ou pelo menos a frase atribuída a ele, que não há prova maior de insanidade do que fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Por que a nossa vida não muda? A gente diz assim, meus caminhos estão fechados. Nós espíritas ainda acreditamos em Exu tranca-rua. Isso não deveria acontecer, cara.
Nossa vida não muda porque a gente não mudou semeadura. A gente planta na rotina e acha que um milagre vai acontecer para tirar a gente da rotina. Não vai. É causa e efeito. Plantou, colhe, não plantou, fica na sua. Como dizem alguns amigos meus. Simples assim. Então, se eu alterei o meu plantio, me libertando, sendo mais manso e mais humilde, tem consequência para mim? Que consequência é essa? Está no versículo 29. Achareis descanso para as vossas almas. O que é descanso para as almas? Aposentadoria. Aposentadoria talvez seja descanso para o corpo. Talvez, porque eu estou cansado, estou cheio de ver pessoas aposentadas que não se prepararam para a aposentadoria, ela era extremamente ativa, acordava, ia trabalhar, voltava, almoçava, já ia trabalhar de novo, de noite não para. O que ela tem para fazer agora? Nada. Está com depressão. Porque nem a maturidade de pensar assim, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos eu vou me aposentar. O que eu vou fazer para ocupar o meu tempo? Alguém aqui já fez isso? Por favor, levanta a mão, quebra meu argumento. A gente nem isso faz. Então, descanso para as almas não é aposentadoria? Não é. O que é descanso para as almas então, gente? Vida mansa? Diz o livro dos Espíritos que nós nos instruímos pelas vicissitudes. Então eu posso esperar a vida mansa? Se eu tiver vida mansa, eu não me instruo. E vou fazer um comentário pautado em estudo profundo de Kardec, tá? Vocês me perdoem. Se você acredita que a Terra vai virar mundo de regeneração em 2057, ou você é muito otimista ou você é inocente doutrinariamente. Só pensar comigo. Em 2000 anos nós amadurecemos quanto? Com o exemplo de Jesus. Quanto que nós amadurecemos? Muito ou pouco? Se em 2000 anos foi muito pouco, em 40 anos vai ser o quê? Diz Allan Kardec no livro dos Médiuns que espíritos superiores não colocam data. O mundo de regeneração é uma construção que do jeito que está, vai demorar séculos de trabalho. Sabe por quê? Porque o movimento, espero que aqui em Araraquara não seja assim, o movimento espírita está acomodado em assistir palestra, receber passe e energizar água. E a pessoa chega aqui, recebe um passe, sai passando mal, porque está em desequilíbrio e fala que o centro é fraco. Aqui é assim também? Que coisa, rapaz. Achei que fosse coisa lá de Severina. A culpa é do centro, a culpa nunca é nossa, né? É do passista, é do médium. Nós estamos acomodados, sem buscar trabalho no bem, sem fazer reforma íntima e botando a culpa em todo mundo, no governo, na casa espírita, no prefeito, pelas nossas dores. Então, vocês me desculpam, mas em 40 anos não vai mudar tanto a ponto disso aqui se tornar mundo de regeneração, não. Vão ser séculos de trabalho se a gente intensificar o trabalho, senão vai milênio. Porque não tem data. Jesus falou no sermão profético que daquele dia e hora, nem o Filho do Homem, nem os anjos do céu, só o Pai. Para mim, isso aí foi colocado na boca de Emmanuel. Eu duvido que Emmanuel tenha dito isso. Embora vocês me perdoem uma opinião pessoal. Então, se não é aposentadoria, não é vida mansa, o que é descanso para as almas? Descanso para as almas é uma mudança de paradigma tão profunda que a gente não entendeu nada. Vou dar um exemplo, fica fácil. Há 2000 anos Jesus esteve aqui, nós penduramos ele numa cruz. Bem rapidamente. Ele nos perdoou, sim ou não? Sim ou não? Garanto para você que não. Porque um espírito desse não se ofende. Quem não se ofende não tem nada para perdoar. Isso é a alma que descansa. Ele apanha e não se ofende. A vida bate e ele não se ofende. Eles amam numa plenitude tão alta que você pode bater que ele continua te amando. Só alguém que ama em plenitude está pregado numa cruz depois de horas apanhando, sem comer, sem tomar água e dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A alma que descansa não é a alma que deixou de apanhar. Porque em mundo de expiação e provas a gente vai tomar muita pedrada ainda. Não quero desanimar ninguém. A alma que descansa é a alma que toma pedrada, mas não se sente ofendido. Imagina o dia em que a gente vai poder deitar na cama e falar: tentaram, mas ninguém conseguiu me tirar do sério. Tamanha a humildade e mansuetude que eu construí em mim.
Porque o reino de Deus é dentro. O reino de Deus nunca foi em casa de oração, seja ela de qual religião for. Dá para entender? A pessoa que construiu essa paz em si, ela leva, ela não busca. Aonde ela estiver, ela apazigua. Lembraram de Chico Xavier entrando nos lugares mais complicados de Uberaba? Relata um biógrafo que ele entrou uma vez num boteco, mas daquele assim, de ter bêbado assim, deitado no balcão. E aí passou uma daquelas espíritas, eu vou dizer até espiritólicas, meio beata, e falou assim: Chico, você aqui? Ele falou: filha, aonde tem um espírito que está trabalhando em si o evangelho, o lugar tem que virar casa espírita. Então ele entrou com uma equipe espiritual para acolher um tanto de desencarnado que estava ali atrás de álcool. E já estava sendo julgado. Mas por que ele entrou e não se abalou, nem se influenciou por desencarnado que estava ali atrás de álcool? Por causa da humildade e da mansuetude que ele construiu dentro dele. Então ele leva a paz dele onde ele estiver. É uma alma que descansa. Se você acordar no meio da madrugada e perder o sono, o que você faz? Você continua quietinho na cama, apazigua a mente para poder dormir, porque com a mente agitada você não dorme. O corpo não relaxa. É o hormônio e neurotransmissor sendo produzido acima do limite. Você consegue ficar quietinho, fazer uma prece, mentalizar coisas boas, ou a gente corre para o WhatsApp? Cadê meu celular? Liga a TV. Você conhece alguém que levanta, sei lá, 4, 5 da manhã para trabalhar e a primeira coisa que faz é ligar a TV? Ligar computador, ligar a rádio, por quê? É um segredo. Porque quando silencia fora, e a tendência é que 4, 5 da manhã a cidade esteja mais silenciosa, não absolutamente, mas pelo menos mais silenciosa, quando silencia fora, a gente começa a ouvir o barulho de dentro. Qual é o teu barulho de dentro? É um barulho pacífico? É uma música de Mozart? Beethoven? Vivaldi? Wesley Safadão? Eu não podia deixar essa. Essa eu não podia deixar passar. Quando você está no silêncio da madrugada, lá sozinho, sem sono, o que vem de dentro de você? Então o que a pessoa faz? Liga um computador, liga um celular, liga uma TV para fazer barulho fora. Porque fazendo barulho fora, ele não ouve o barulho de dentro, é fuga. Serve para a gente, hein? Pelo menos para mim serve. Presta atenção nisso. Então, dia virá em que a gente vai poder dizer: ninguém me ofendeu, bateram à vontade. Mas não conseguiram me desequilibrar, não conseguiram me tirar do sério. Vai demorar. Mas a gente tendo isso como meta, a gente enxergando essa necessidade, a gente vai começar a trabalhar para isso. É um movimento inconsciente. Você tendo a meta, o teu mundo mental começa a procurar oportunidades para fazer isso. Então alguém fala uma coisa que em condições normais a gente se ofende, mas a gente já está trabalhando. Deixa para lá. Um belo dia a gente vai dizer, talvez nessa encarnação, talvez nas próximas, a gente vai poder dizer: ninguém me ofendeu em nada. Não dou permissão para ninguém me tirar do sério. Diz Eleanor Roosevelt que ninguém pode nos tirar do sério sem a nossa permissão. Então, quer dizer, a pessoa bate, é a gente que se ofende. Toda vez que alguém fala alguma coisa e eu me ofendo, hora que eu esfrio, eu fico muito magoado, mas comigo. Com a minha suscetibilidade. Por que eu deixei o fulano me desequilibrar? É o começo do trabalho, e dói, viu? Porque aí nós fazemos aquele movimento que Jesus falou, lembra? Vós sois sepulcros, caiados por fora, cheios de podridão por dentro. Quando a gente começa a olhar para dentro, a gente vai sentir o cheiro da podridão. Quando a gente começa a olhar para dentro, a gente vai começar a ouvir esse barulho desequilibrado. Não é Mozart, não é Beethoven, não é Vivaldi. Provavelmente é... Como é que é? Sertanejo universitário. Mas a nossa obrigação é transformar esse sepulcro num canteiro. O que era podridão vira adubo. Nós temos condições de fazer isso. Então o dia virá em que a gente vai poder dizer: ninguém me ofendeu, não dei permissão. Bateram à vontade, eu mantive o meu equilíbrio. E nesse dia a gente vai poder dizer assim: já não sou eu quem vive, como Paulo escreveu. É o Cristo que vive em mim. Obrigado. Bom dia.